Boa tarde, irmãos. Hoje é dia 5 de dezembro e provavelmente vai ser a última aula que vai ser feita aqui nesse lugar, na Rua Tapachanes. Para quem não sabe, nós estamos nos mudando para outro endereço, então nós não estaremos mais aqui. E pode ser, nós temos a esperança de que seja, quem sabe, um novo tempo. Algumas coisas vão mudar e nós esperamos que tudo seja para melhor, e não para nós, não como pessoas, mas sim para Deus. Que Deus possa usar essas situações todas para fazer algo diferente e melhor. E essa é a nossa esperança. E por outro lado, mesmo com as mudanças que nós vamos perceber, ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que a nossa fé ela não depende de situações como essa. Então, a nossa fé é o nosso viver diário, são os nossos princípios espirituais, é a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. E essas coisas não dependem do lugar, não dependem da situação que nós estamos, e nós simplesmente precisamos continuar e tocar a nossa vida. E o tema que eu quero trazer hoje, que mais uma vez é uma pergunta, é: de que lado você está? De que lado você está? E essa é uma pergunta que, dependendo da pessoa, dependendo da situação, seria fácil de responder, mas não é tão simples assim. Porque em termos de fé, é muito fácil, por exemplo, num país como o Brasil, nós aceitarmos que o país inteiro é cristão, ou a grande maioria é cristã. E isso pode nos fazer acreditar em coisas que não são verdade, não no ponto de vista da Bíblia, não do ponto de vista de Deus. E são essas coisas que a gente vai estudar hoje, e vamos começar com uma oração. Deus, obrigado mais uma vez por podermos passar tempo para ler a Tua Palavra. E eu oro para que o Senhor nos ajude a entendermos o que o Senhor nos diz e não darmos brecha, nem para tirar e nem para acrescentar algo que não seja aquilo que está na Tua Palavra. Que nós possamos entender o que o Senhor quer e nos submetermos à Tua vontade, sem desculpas e sem tentar modificar ou acreditar que aquilo que o Senhor diz já não se aplica hoje, ou que mudou, porque os tempos mudam. Por favor, nos ajuda a termos clareza para entender a Tua Palavra, deixarmos desculpas de lado e sermos firmes com a nossa fé, firmes para compreender aquilo que o Senhor deseja de nós e praticarmos essas coisas, e não nos deixar levar pelo espírito do tempo, ou por aquilo que as pessoas ou a sociedade toda acredita que é melhor, que é mais agradável, ou que traz mais frutos. Nós te pedimos por isso. Por favor, nos ajuda agora, nesse tempo, a meditarmos com profundidade na Tua Palavra. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler um versículo lá em Lucas capítulo 15. E a pregação praticamente poderia ser esse único versículo, porque tem muita coisa que acaba ficando escondida aqui. Então, em Lucas capítulo 15, versículo 1. Foi um trecho que foi lido na pregação, numa das últimas pregações que o Cícero fez. Nós vamos ler de novo esse versículo.
Lucas capítulo 15, versículo 1. Em algum momento, Jesus estava aqui e a Escritura fala: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram mal vistos. Eles estavam tirando dinheiro e algumas vezes tirando além do que deviam, extorquindo as pessoas e entregando para as autoridades. Então eles eram duplamente mal vistos. Alguns porque estavam colaborando com autoridades que eles não acreditavam, que eles eram contra, e porque além disso ainda cobravam a mais, extorquiam as pessoas. Esses eram os publicanos e pecadores. Então, e essa palavra pecadores, se a gente para pensar nela, a primeira tendência pode ser: mas quem eram considerados pecadores naquele tempo? Por que esse termo? E o que nós podemos crer é que pecadores eram pessoas que eram marcadas na sociedade como pessoas que não seguiam a religião judaica, porque aqui a gente está falando sobre judeus. Pecadores. Então era claro quem era religioso, que obedecia às regras da religião, e quem não era. E aqueles que não eram religiosos, seja de forma perfeita ou mesmo que fosse imperfeita, mas que aparentemente obedeciam à religião, né? Então eram considerados religiosos, mas alguns não, ou eles eram realmente rebeldes, ou faziam alguma coisa errada, em parte escondido, mas no fundo as pessoas sabiam: essa pessoa aí, se ela se envolve com aquele, ou ela mora em tal região, boa coisa não é. Então é pecador. Olha lá, desobedeceu a tais leis. Pecadores não podem estar conosco. São pessoas marcadas e nós sabemos, tanto quanto Deus, que essas pessoas não têm sequer direito de ter acesso a Deus, porque são pessoas desobedientes que se entregaram ao pecado. E aí, como eu falei, é o povo judeu, a sociedade judaica. Então a gente pensaria automaticamente nas leis judaicas. Então aqueles que não obedeciam 100% ou quase 100% às leis eram considerados os pecadores. Só que a gente sempre tem que se esforçar, e isso é algo que eu tento fazer, com todas as falhas, de trazer a sociedade daquela época e comparar para que ela seja como a nossa, ou pelo menos tentar relacionar o que essas pessoas seriam se elas vivessem hoje. Ou seja, nós não podemos pensar que esse tipo de ensino só servia para aquela época, porque os relacionamentos aqui entre as pessoas são os mesmos relacionamentos que nós temos hoje. Então a gente tem que pensar, se naquele tempo algumas pessoas eram marcadas como os publicanos e os pecadores, hoje é a mesma coisa. Algumas pessoas são marcadas
como os publicanos, apesar de que não seria com esse nome, mas tem alguém que substituiu os publicanos, alguém substituiu os cobradores de impostos. Existe algum grupo hoje que é mal visto pela sociedade, alguém que extorque, ou seja, retira dinheiro além da conta e que está do lado das autoridades. Então existe esse grupo na sociedade que a maioria das pessoas vão olhar com maus olhos. E da mesma forma, os pecadores. Então aí você pode responder: quem para você são pecadores? Quem são os pecadores de hoje? Eu posso dar algumas respostas, você pode dar as suas. Mas tem alguém, e você pode inclusive se incluir no grupo dos pecadores. Você pode se incluir e pensar: não, eu faço parte desses pecadores, sou eu que estou lá. Eu sei, olha, quem é desse grupo é considerado pecador. Olha, quem faz tais coisas é pecador. Quem faz parte dessa camada da sociedade aqui são os pecadores. E aí você pode falar: eles são. Ou você pode dizer: não, nós, porque eu também estou no meio. Mas nós temos essa noção de quem são os pecadores e aqueles que não são os pecadores. Aí você vai pensar: bom, tem uma parcela da sociedade que é talvez certinha, que aí muitos vão dizer: essas pessoas são mais certinhas porque elas têm acesso à educação e tem um nível de renda que permite que essas pessoas tenham uma vida mais decente, isso e aquilo. Algumas pessoas vão relacionar com religiões. Então, tais pessoas são religiosas, então automaticamente elas não são as pecadoras, porque elas têm princípios morais e elas defendem aquilo que é correto, o que é decente. Então esses não são os pecadores. Bom, então tudo isso, nós tentamos analisar, essas duas palavras aqui, publicanos e pecadores. A gente ainda está nesse versículo. E todos eles estavam se reunindo. Então, grupos diferentes de pessoas que eram tratadas em parte, talvez não como pessoas de segunda classe, a gente não sabe, mas com certeza elas eram marcadas e discriminadas. Pessoas que não fazem parte do grupo das pessoas de bem, das pessoas decentes, das pessoas que têm moral. Essas pessoas eram indecentes, imorais, eram as pecadoras. Mas elas estavam se reunindo, grupos diferentes, para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvi-lo a quem? A Jesus. Então tem mais coisa escondida aqui nesse versículo. Todas essas pessoas estavam se reunindo para ouvir Jesus. E dependendo do que você já tem ouvido na sua vida, de comentários, ou que você mesmo tenha feito, de comentários a respeito de pessoas religiosas, de pessoas que têm fé, e que esperam, que se esforcem para praticar aquilo que elas acreditam. Então, o que você talvez espere delas, ou o que você mesmo talvez tenha a tendência a fazer, é de fazer o contrário, Então, você se afasta daqueles que são pecadores e você imaginaria Jesus talvez fazendo a mesma coisa. E você que faz parte do lado dos pecadores, você vai olhar para o outro lado e falar: eles discriminam. Então eu espero que Jesus também fique do lado de lá. Jesus é um dos bonzinhos aí, é um dos religiosos, então eu que fique lá com eles
e a gente fica aqui do nosso lado e vamos manter aqui esse equilíbrio, né? Mas a gente vê aqui esse simples versículo, a gente vê que é tudo invertido, porque as pessoas estavam se reunindo para ouvir Jesus. E tem muita coisa aqui, muita coisa. Primeiro, se as pessoas se sentiam discriminadas, por que elas iriam procurar alguém que fala que elas estavam se reunindo para ouvir? Elas tomaram a iniciativa, aparentemente, e foram lá ouvir. Então, primeiro, elas tiveram a iniciativa de ir para Jesus. Mas mais do que isso, elas estavam ouvindo. E é um pouco estranho você procurar alguém para ouvir algo que você sabe que te condena. Porque Jesus, ele não mudou o padrão, ele não diminuiu o padrão. Ao contrário, em algumas situações ele fala claramente que nem mesmo os religiosos vão se salvar, porque o que eles são apenas religiosos que seguem regras, mas que não têm um relacionamento de verdade com Deus e que burlavam coisas que aparentemente são básicas, mas que em nome da lei, bom, a lei não me obriga a fazer tais coisas. É bonitinho fazer tais coisas boas, é bonitinho demonstrar amor por alguém, mas o que está na lei eu faço, então ninguém pode me culpar de nada. Mas não, e Jesus deixou claro que o padrão era mais alto do que eles pensavam. Então, se alguém que veio e começou a pregar e falar de um padrão de vida que nem mesmo os religiosos conseguiriam alcançar, por que pecadores, por que os publicanos sequer virar os ouvidos assim, vamos ouvir o que Jesus está falando? Se aquilo traria condenação, porque elas sabem, nós somos pecadores. Isso significa duas coisas. Primeiro, essas pessoas ainda tinham esperança de serem aceitas por Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que essas pessoas não se apegaram a serem pecadoras, e elas entendiam, a consciência delas dizia: nós somos pecadores e nós precisamos aceitar isso, e nós não vamos tentar mudar a verdade e tentar defender que tudo aquilo que nós fazemos de pecado na verdade é bom, e nós queremos ser aceitos pela sociedade. Não, essas pessoas sabiam, nós somos pecadores. Quem faz o que nós fazemos são pecadores, e nós somos. E não adianta tentar manipular palavras ou tentar manipular a sociedade inteira para nos aceitar, porque no fundo nós sabemos, nós somos pecadores, o que nós fazemos é errado, nós sabemos o que é certo, a gente consegue compreender o que é certo, nós apenas somos desobedientes, ou nós cedemos ao pecado, nós cedemos, nós não lutamos contra ele. Só que ainda assim essas pessoas, elas quiseram ainda abrir os ouvidos e os olhos e o coração para poder ouvir de Jesus. E aqui tem mais uma outra coisa escondida, não tão escondida.
que Jesus estava falando com eles. E como eu disse, Jesus ele não mudou o padrão em nada. Ao contrário, ele deixou o padrão ainda mais claro, e nem mesmo os religiosos, ou pelo menos alguns deles, não estavam dando conta de serem realmente justos diante de Deus, por causa da religiosidade. Só que Jesus, ele não veio para falar a verdade e com essa fala da verdade enviar condenação a todos. Ao contrário. E isso é o que a gente vê exatamente neste versículo. Porque Jesus se propôs a falar para essas pessoas. Isso significa que ele abriu as portas para os pecadores. Enquanto os religiosos discriminavam, Jesus veio e falou com eles. E só o fato de Jesus ir até eles e falar com eles representa aquilo que estava na profecia. A gente vê lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, e que também é citado lá em Mateus capítulo 1, no versículo 23, em que lá Jesus é chamado de Emanuel. E o significado de Emanuel é Deus conosco. E olha o que a gente está vendo aqui nessa escritura. Nós nos reunimos e Jesus está aqui. É Deus conosco. Deus veio se reunir conosco. Então, Deus não é alguém que fica ali numa nuvem e que ele tem uma presença num lugar santíssimo dentro de um templo, onde só uma pessoa pode entrar uma vez por ano, muito purificada. E se houver uma pequena falha no ritual de purificação, essa pessoa morre. O grande sacerdote morre. Então, se a gente tem essa imagem de como o povo via Deus está ali naquele lugar e praticamente ninguém tem acesso. Então, se nem os religiosos têm acesso, quanto mais os pecadores. Então, Deus mostrou mais uma vez o quanto Ele está disposto a ir atrás do ser humano. Ele se rebaixar, a Ele ir atrás do homem, como eu e como você. Ele ir atrás, para dizer: eu sou luz, eu sou a verdade. E como Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, existe um caminho único para chegar até Deus, e sou eu sou o caminho. Você tem que vir por mim, você tem que aprender de mim e praticar aquilo que você me vê fazer e me ouve falar. Não tem outra maneira. Mas se você quer fazer isso, você pode. Nunca é tarde, nunca. Vocês são pecadores, publicanos, discriminados, vocês se contaminaram com o pecado. A gente pode esquecer tudo e recomeçar. Da minha parte, como filho do homem, eu estou aqui com vocês. Então nunca é tarde, nunca. Então todas essas coisas, elas estão escritas, elas estão nesse versículo.
E elas têm um impacto muito grande, se nós paramos para analisar. Porque nós temos dois lados. Existe o lado de nós reconhecemos que Jesus é santo, é luz, como Deus é, e Ele não espera menos que isso de cada ser humano. Então Ele simplesmente estava reafirmando as mesmas coisas. Ele não trouxe nada novo. Ele não mudou as regras para poder aceitar mais gente. Ele continuou pregando as mesmas coisas. Mas ele se deu ao trabalho de ir lá e falar com pecadores. Porque diferente de seres humanos que podem olhar para outros e mandar a condenação e falar, pronto, já era, não tem mais jeito. Ou talvez você mesmo possa fazer consigo mesmo e dizer, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais salvação, como se você pudesse fazer esse tipo de condenação, que você não pode. Jesus não fez isso. Ele insistiu, foi lá, eu vim salvar os perdidos. Então, se você é um perdido, opa, você está na minha lista. Incrível. Depende de você. Se a sua consciência te mostra que eu vim do Pai, eu estou aqui. Emanuel, Deus conosco. Então, se você quer vir, pode vir. Vai depender de duas coisas. Primeiro, da sua vontade, se você não vai me dar as costas, e de você aceitar que você precisa se arrepender dos seus pecados, como qualquer um, como todos precisam se arrepender dos seus pecados, serem batizados e viver com Cristo, todos. Então não importa se uma pessoa é religiosa, já nasceu num berço religioso, diversas gerações vivendo a fé cristã, qualquer que seja a denominação, ou uma pessoa que nasceu no berço do pecado, que conviveu com o pecado a vida toda. Não importa, porque Deus sempre está disposto a tornar qualquer pessoa uma nova criatura, desde que ela se disponha a se arrepender dos seus pecados. Se ela reconheça o que é pecado, que ela reconheça a santidade de Deus e ela queira essa luz, ela queira paz de espírito, que ela queira reiniciar a vida dela. Emanuel, Deus conosco. É um versículo incrível. Então tem muita coisa que está escondida aqui sobre o relacionamento, sobre a natureza de Deus, a natureza de Jesus Cristo e o relacionamento deles conosco, com a humanidade. Jesus veio abrir portas que nós, como seres humanos, podemos tentar fechar, mas Deus diz não, a porta está aberta. Bom, a gente poderia ficar por esse versículo, e até pode, só que tem mais coisas aqui ainda, porque o que nós reconhecemos é que essas pessoas, publicanos e pecadores, eles estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas eles foram lá com a intenção realmente de ouvir. Eles queriam ouvir, eles queriam saber mais de Jesus, talvez mais do que tudo, eles queriam ouvir: nós temos chance ainda? Eu acho que não, mas tem chance, existe salvação para nós também, e foi isso que Jesus veio trazer.
curioso, e aí a gente pode até ler no versículo 2, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, os pecadores, eles foram até Jesus para ouvir. Os fariseus, mestres da lei, eles também foram, mas foram para criticar. Então, essas são as duas atitudes que nós vemos nas pessoas. Algumas estão dispostas a ouvir Jesus. E mesmo que elas possam até ter respostas prontas para muitas coisas, né? E os pecadores podiam chegar lá e querer falar com Jesus: Jesus, mas você vem aí com essa religião, mas olha lá, olha, é a mesma religião, não é a mesma que vocês seguem? Ali, ó, mas olha como eles tratam a gente. Para que você veio aqui perder tempo e falar com a gente? Não. Essas pessoas ficaram quietas, ouvindo o que Jesus tinha a falar. E, obviamente, né, quando Jesus começava a falar, quem tem consciência não consegue abrir a boca, porque Jesus começa a falar e o que vem é o quê? É vida, é verdade, é justiça. E quando você ouve a verdade, dá gosto, como se você estivesse ganhando uma refeição. Dá gosto ouvir a verdade. Então as pessoas iam lá e ouviam. E mesmo que elas pudessem se sentir em parte condenadas pelo pecado, ao mesmo tempo elas viam: existe esperança, porque esse homem ainda está vindo aqui para nos falar sobre a verdade. E se ele está tendo essa iniciativa, é porque ele ainda está abrindo as portas para nós. Então nós temos esperança. Já os fariseus, mestres da lei, os religiosos, né? Não. Então eles já tinham feito a condenação, já tinham julgado tudo e não queriam mais ouvir Jesus. Só tinham as próprias opiniões. E continuariam e continuavam com os julgamentos, com a discriminação, e pronto. E começaram a condenar Jesus. Jesus está errado. E o curioso nos dias de hoje é que isso não fica só no campo religioso. Não são apenas religiosos que passam a discriminar uma situação como essa. Porque o que nós vemos é que aqui, se Jesus é considerado a verdade, a religião verdadeira, então o que os fariseus e mestres da lei estavam tentando defender era a religião falsa. E religião falsa, ela não passa de pura ideologia. Então quem tem ideologia defende apenas a própria ideologia. É um conjunto de ideias. E tudo que existe no mundo se encaixa naquelas ideias. E se alguma coisa foge, é porque está errada. Porque a gente já fechou o que é certo, de acordo com esse conjunto de ideias, que é a ideologia. Então qualquer um que tem ideologia não consegue ouvir Jesus mais. Essas pessoas, os pecadores, eles ouviram Jesus, porque se eles tinham alguma ideologia, eles estavam dispostos a se desfazer delas. Ou então eles não tinham, mas eles ainda tinham consciência. Então eles ainda conseguiam ouvir a verdade. Mas quem tem ideologia não consegue. Ele só consegue criticar Jesus, não consegue respeitar.
E o que nós precisamos nos preparar hoje, ou talvez você precise reconhecer em você mesmo, é que Jesus é a verdade e todo o restante é falso. Então, quem tem uma ideologia não vai conseguir ficar do lado de Jesus, ele vai contra, ele vai condenar. Alguns condenaram inicialmente os pecadores, porque são pecadores, e colocaram Jesus no meio, porque se ele estava lá, então faz parte. Já outros vão condenar o próprio Jesus. Jesus, o que você pensa que você está tentando fazer com essas pessoas? Que direito você acha que tem? Você quer que essas pessoas se sintam ainda mais miseráveis? Já não são pecadoras o suficiente? E você ainda vai lá para ficar falando um monte de coisa? Essa mesma ladainha? Por que você acha que eles querem ouvir isso? E isso é algo que nós, infelizmente, ou talvez felizmente, nós vamos passar a viver cada vez mais na nossa sociedade, porque todo tipo de valor é questionado mais cedo ou mais tarde, inclusive os princípios espirituais, os ensinos da Bíblia, questionados. Alguns princípios hoje já foram abandonados. E algumas pessoas ainda leem na Bíblia e pensam, que ridículo. Se a gente pensa hoje no adultério, o adultério, há não muito tempo atrás, era crime. E hoje é piada. Mudou. Mas nós ainda estamos aqui, ninguém acabou, ninguém proibiu a religião cristã, mas a sociedade como um todo, ou pelo menos grande parte dela, simplesmente começou a aceitar que é adultério, é ruim, mas acontece fazer o quê, né? Aí a gente vai atrás de algumas músicas para tentar lidar com a situação. A gente lida ouvindo algumas músicas. Então é isso que está acontecendo. Então mais e mais valores vão sendo questionados e a Bíblia, pelo menos do ponto de vista da sociedade, vai sendo colocada na parede. Mas por que essa Bíblia fica ensinando essas coisas aí? Isso aí é coisa daquele tempo, para hoje não vale mais não. Os tempos mudaram, os valores mudam. E não dá para entrar no mérito agora, a gente estudar a história do Brasil desde 1500 para conseguir compreender a parcela de importância pelo menos do conceito cristão. Não dá para falar de uma fé realmente cristã, mas desse conceito cristão, ou do conceito de trazer cristianismo como uma religião do país inteiro por séculos. Não dá para a gente analisar isso agora, mas a verdade é que sim, a religião foi usada para se forçar um conjunto de valores que era importante para se construir um país. E não só o Brasil, muitos outros países. E que aos poucos, ou talvez mais rápido nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. Então qualquer um que estuda história vai falar, você está falando besteira, Rubens? Não fica falando de história, não, você não entende nada. E com certeza. Mas o que nós podemos notar é que a religião foi muito importante por muito tempo. Mas hoje, o homem pode encontrar ideologias
E alguns princípios, ou talvez muitos princípios, para se tocar uma sociedade, vão estar nessas ideologias. Então, a gente não precisa mais da Bíblia, a gente consegue se virar com outras coisas. E aos poucos, aquilo que nós consideramos como padrão bíblico é visto como algo errado, algo antigo, ultrapassado e pior, que vai contra a natureza humana. E como vai contra a natureza humana é ruim, como se a natureza humana fosse boa. E nós já falamos muitas e muitas vezes, e você que é cristão com certeza já ouviu centenas de vezes a respeito da natureza humana, o que as Escrituras falam sobre a natureza humana e quanta coisa ruim sai dela. Mas o homem, ele aos poucos vai se entregando à soberba de acreditar que a verdade de Deus já não vale, e que com base no homem, tudo que é do homem, tudo que entre aspas faz bem para o homem é o mais importante, e a gente vai criando princípios de acordo com isso, porque o bem-estar do ser humano está acima de tudo. E como eu já ouvi falar, alguém falou a respeito da fé cristã, que a verdade o libertará, mas antes disso ela o tornará miserável. Em que sentido? Porque quando o homem é confrontado com a verdade de Deus, ele vai se sentir miserável, porque se ele compreende de coração e com a consciência dele, ele vai reconhecer: eu estou mal diante de Deus, e eu estou em erro, eu não sou bonzinho. E para algumas pessoas talvez seja uma coisa mais simples de reconhecer, e para outras não. Mas você não pode mudar essa miséria humana por decreto, ou criar algum conjunto de filosofias e dizer agora sim todo mundo é bonzinho. Não. De acordo com a fé cristã, não. E quem não se adapta à verdade está indo para a condenação. Essa é a nossa fé. Isso não pode ser mudado. Então isso é o que Jesus veio fazer. Ele veio para falar com quem quer ouvir. Quem quer ouvir, ouça e tome para a sua vida e pratique. E você pode ser salvo, e você tem esperança para a sua vida, você tem esperança de salvação, de vida eterna. Você tem. Depende de você ouvir a verdade, aceitar a verdade e decidir praticar, sem desculpas. E como você não é perfeito, mas você se esforça e você quer continuar andando com Jesus, Ele perdoa, Ele continua perdoando. Mas o que nós vemos hoje, e isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, é que alguns conceitos são tão difíceis de engolir pelos seres humanos, pelo menos por alguns deles, que é muito mais fácil usarem de pilantragem, literalmente pilantragem, e mudar. Não, Jesus aqui ele quis dizer outra coisa, não é bem isso não. Ou então, não, isso aqui não vale, a gente não vai seguir. Vamos criar uma outra religião, onde a gente pega tudo isso daí, de repente coloca Jesus também no meio, mas a gente mistura e pega só o que realmente é legal, e o que não é legal a gente tira. Isso é desonestidade. Porque o que Jesus falou é o que está aqui nas Escrituras. E
e não pode ser acrescentado e nem retirado. Aquilo que é princípio espiritual é firme e fica para sempre. E nós não podemos aceitar qualquer tipo de manipulação. Eu, pessoalmente, eu posso afundar no pecado, mas isso não vai diminuir em nada a verdade, porque a verdade é de Cristo, não é minha. E eu não tenho direito de voltar e começar a questionar Deus ou Jesus e falar, mas esse ensino aqui, aquele, não, acho que não é bem assim. Não. Se eu me afundar no pecado, é problema meu, culpa minha, fui eu que fiz. E eu não vou poder, de forma nenhuma, querer questionar Jesus e falar, não, mas isso aqui acho que não é bem assim, então eu tenho que ser aceito mesmo com o que eu fiz de errado. Não. Isso aqui é muito difícil de fazer, agora eu estou vendo. Não, Jesus, desse jeito não dá não, isso tem que ser mudado. Não será mudado. E aí, essa é a pergunta que fica para mim e fica para você. Essa pergunta que nós precisamos responder com toda a honestidade, levando em conta a nossa vida, como foi a nossa vida no passado, como ela é hoje, como ela vai ser no futuro, olhar para a sociedade, o que a sociedade tem pregado como religião, porque toda ideologia, ela tem algo de religião, então ela é uma religião também. Então, Jesus, de certa forma, estava lá como um religioso, só que os críticos dele também eram religiosos. Religião contra religião, ideologia contra ideologia. Então, se a gente pode chamar a fé cristã de ideologia, seria a ideologia de Deus, que é a verdade. O problema é esse, é a verdade, não é uma ideologia de Cristo. É simplesmente a verdade com V maiúsculo, absoluta, intocável. Então a grande pergunta é: de que lado você está? De que lado? Você está do lado daqueles que ouvem a Jesus Cristo, reconhecem que a verdade está com Ele e o seguem? Ou você está do lado daqueles que não conseguem admitir que Jesus está certo, que acreditam que o homem é tão fraco que aquilo que Jesus fala é loucura, porque é muito exagerado, então não dá para aceitar aquilo como praticável? Ou, pior ainda, começar a encontrar erros. Não, Jesus está errado naquilo. Então, nós temos isso aqui, essa ideologia, esta religião, esta sim, essa nos aceita como nós somos. Essa sim é uma religião natural, porque nos faz nos sentir bem. Não fica nos condenando pelo que nós somos. Então você precisa tomar essa decisão, de que lado você está. Porque hoje em dia, dependendo do lado que você está, isso pode custar um preço muito caro, em termos de aceitação na sociedade. Só que o fruto de viver com Cristo é a vida eterna, e vale muito mais a pena. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por nos dar a Tua palavra e por nos dar o exemplo de Cristo. Deus, eu te peço acima de tudo que o Senhor nos proteja de sermos enganados por nós mesmos ou pela voz de outros, tentando diminuir Jesus ou contrariá-lo, ou
nos fazer acreditar que nós não temos mais esperança, que nós não podemos mais mudar e que não tem por que perder tempo. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo até nós. E Ele esteve conosco. Ele era o Senhor conosco, estando presente, palpável. E as pessoas puderam ouvir a voz dele, diretamente, ouvir a voz e as palavras dele. Por favor, nos ajuda a ouvir, nos ajuda a sermos abertos no nosso coração, que a nossa consciência nos permita nos abrir para o Senhor e para a Tua vontade. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.